pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ler o livro Belo Horizonte da Arraial a Capital. Sobre a capital de Belo Horizonte. Esse livro é muito legal. Vamos começar? Aqui ilustrações pela Mirella Spinelli e Surgio Augusto Damasco de Souza. Editora Cortez. Vamos começar? Vamos lá. Belo Horizonte, Arraial a Capital. Vamos começar? Belo Horizonte de Arraial a Capital. Uai! É isso mesmo. Sim, aqui onde eu estou, hoje, antigamente, era um arraial, um povoado pequeno, pacato e serenado, cercado de belas paisagens, como de um simples arraial. Eu me tornei capital. Foi mais ou menos assim. Eu era chamado de Curral del Rei. Eu fui batizada com esse nome, pois que um bandeirante chamado João Leite da Silva Ortiz chegou aqui à procura de ouro. Porém, em lugar de encontrar ouro, o bandeirante descobriu uma belíssima paisagem com águas cristalinas, um clima ameno e um solo excelente para a agricultura. Como este local era bom demais da conta, ele resolveu ficar por aqui e construir uma fazenda. Aos poucos, a fazenda foi crescendo, atraindo pessoas, e assim eu fui surgindo. Aqui se desenvolveram plantações e surgiram diversas atividades, como criação de gado, fundição de ferro e extração de granito e de calcário. Depois de algum tempo, eu já tinha uma população razoável e até uma igrejinha matriz que foi batizada com o nome de Nossa Senhora Boa Viagem. Algumas mudanças estavam para acontecer. Vila Rica, que mais tarde viria a se chamar Ouro Preto, tornou-se capital da então capitânia de Minas Gerais. Ela
viria a ser uma das cidades mais populosas do Brasil, por causa da atividade de mineração, ou seja, a extração do ouro, que era muito grande. Todos esses ouros eram levados para o Rio de Janeiro através da Estrada Real e depois transportando as caravelas para Portugal. Foi tanto ouro levado embora que não se sabe exatamente a quantidade. Estas outras riquezas mineiras existem nesta região. Foram os motivos de nosso estado recebe o nome de Minas Gerais. Pessoal, aqui dá para ver um mapa. Aqui tem a Diamantina pela Estrada Real. Aqui é a Estrada Real. Aqui é o Caminho Vermelho, Caminho Novo, Minas Gerais e Ouro Preto. Aqui. Começou-se então a falar na mudança da capital mineira para outro local. A primeira tentativa de transferir a sede do governo mineiro de Ouro Preto para outro local. Foi há muito tempo, quando os inconfidentes planejaram sua mudança para a cidade de São João del Rei. Aí aqui parece que é o presidente, São João del Rei. Vamos lá. Vários eram os motivos para a transferência da capital, como o fato de, na época, Ouro Preto, com suas ladeiras, suas escreias, casários e topografia acentuada, possui pouca estrutura de saneamento e origem que permitisse atender adequadamente suas crescentes população. A mudança da capital só passou a ser considerada depois da proclamação da República em 1889. Em 1891, o então presidente do Estado de Minas Gerais, Augusto de Lima, autorizou a transferência da capital para um local que oferecesse condições adequadas à grandeza do nosso estado. Houve protestos. Haviam aquelas pessoas que eram a favor daquelas contrárias à mudança da capital.
era um crente difícil chamado Danado de Resolver. Aqui nós temos o Augusto de Lima. E aqui o moço deixando, parece que o presidente passar. Assim, em 1893, uma lei determinou não a transferência da capital, mas construção de uma nova capital, que deveria ser seguida num prazo de 4 anos. Mas onde? Entre algumas opções de locais para construir uma nova capital. Foi escolhido justamente o lugarejo chamado Curral do Rei. Por quê? Porque possuía qualidades climáticas e topográficas excelentes e oferecia as condições adequadas para o que se preferia no projeto da nova capital. O primeiro nome que escolheram para mim, a nova capital do estado, foi Cidade de Minas. Posteriormente, passaram a checar-me de Belo Horizonte, o que levou os mineiros a apelidarem carinhosamente de BH. Definidos o local da minha construção e o meu nome, foi formada uma comissão construtora chefiada pelo engenheiro paraense Arão Reis, encarregada de elaborar o meu projeto. Aqui as imagens. Os mineiros têm orgulho de dizer que eu fui a primeira capital brasileira planejada e inspirada em cidades como Paris, na França, e Washington, nos Estados Unidos. Nasci com um desenho geométrico retangular, com ruas retas e avenidas largas em diagonal, contornadas por uma grande avenida que na época se chamava 17 de dezembro e hoje é chamada Avenida do Contorno. Minhas ruas, avenidas, praças e prédios públicos receberam, ao longo do tempo, demonizações diversas, como os nomes indígenas, ruas tupinambas, ruas carijós de estados brasileiros, Rua Ceará, Rua São Paulo, Rua da Bahia, de grandes rios brasileiros, como tantos da história do Brasil, e de Minas, como Avenida Alves Cabral, Avenida Afonso Pena, Praça Raul Soares,
Praça Tiradentes e Praça Juscelino Kubitschek, entre outras. Aqui tem a imagem de uma estátua com um anjo, parece, e 2 homens, uma mulher e um homem, e um bebê, anjo, parece. A minha construção foi muito difícil, pelas condições existentes na época, e contou com a participação de pessoas de todos os cantos do país e até do exterior. Toda aquela dificuldade impediu a minha inauguração em 12 de dezembro de 1897. Inaugurada como capital, aos poucos fui crescendo, num progresso lento que foi para os mineiros uma luta pela liberdade. Liberdade é ainda o nome de 2 das mais belas e importantes obras que até hoje podemos admirar: a Praça e o Palácio da Liberdade. Este último a sede do governo de Minas Gerais, e ambos são rodeados por belos jardins e edifícios que foram surtidos para serem guardiões ligados ao governo. Aqui, pessoal, nós temos um desenho da Praça da Liberdade e aqui a imagem da Praça da Liberdade. Tive a expressão da energia elétrica, das linhas dos bondes, a construção de novas ruas e avenidas, e a inauguração de praças e jardins. Como eu era muito arborizada, tinha um cheiro de um delicioso perfume de dama da noite e magnolia, e por isso recebi carinhosamente o apelido de Cidade Jardim. Hoje, o nome do bairro está localizado no nosso Museu Abílio Barreiro. A vida social começava a me agitar. O tempo foi passando e com ele se destacaram outros períodos marcantes da minha história. Os anos 10, 20 e 30 foi um deles. No esporte, era fundado o Clube Atlético Mineiro, o América Futebol Clube e o Cruzeiro Esporte Clube. Ainda uma cidade jovem. Um dos mais importantes central, um dos importantes centros de
turismos atual foi inaugurado para atender aos seus quase 50 mil habitantes o mercado central, centralizando o abastecimento da cidade. Além disso, surgia uma geração de grandes escritores modernistas conhecidos em todo o Brasil, que se reuniam em alguns dos meus cafés e confeitarias. E eram fundados também o Teatro Francisco Nunes, encravado no chacreado Parque Municipal da cidade, o Automóvel Clube, local grande eventos, o Cine Paché, local de muitos encontros naquela época, e a Universidade de Minas Gerais, que nos anos 60 adotou o nome de UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Muitas outras construções surgiam com um novo mercadante estilo arquitetônico, como o primeiro edifício de 10 andares, com 10 andares. Edifício Abaete, cinema e teatro do país, o Cine Teatro Brasil, o Minas Tênis Clube e o Café Nice na Praça 7, que é a parada obrigatória de políticos que campanha, entre outros. Aqui nós temos a imagem do Parque Municipal, da Praça como é que chama? Cidade Jardim. Uma imagem da Cidade Jardim. E aqui parece que é o edifício, aqui no fundo. Eu crescia e comigo novos bairros surgiam, como, por exemplo, o bairro da Floresta, da Renascença, da Sagrada Família. Tudo isso atraía brasileiros de todos os cantos. Eram os anos 40 e 50 e eu começava a ter ar de metrópole, grande cidade. Quando um mineiro de Diamantina promoveu um verdadeiro processo de desenvolvimento e modernização de mim, esse mineiro que se chamava Juscelino Kubitschek foi meu prefeito, depois governador do nosso estado e, por fim, presidente de nosso país. Pessoal,
pessoal, aqui nós temos pessoas, parece que mineiras. E aqui nós temos o Juscelino Kubitschek. Ai, pessoal, tô rindo muito. Tô feliz demais. Vamos lá. Suas obras ganharam destaque além das montanhas das Minas Gerais, chegando a projetar o meu nome internacionalmente. Uma dessas grandes obras foi o complexo arquitetônico da Lagoa da Pampulha. Eu tô muito feliz, pessoal. Inaugurado em 1943 e desenhado pelo então jovem arquiteto Oscar Niemeyer, tornou-se um marco da arquitetura modernista brasileira e contou com os trabalhos do paisagista Burle. Muito feliz. Eu tinha mais feliz na minha vida. Marques e de artistas como Portinari como presidente do Brasil. Juscelino Kubitschek foi novamente. Kubitschek. Desculpa, pai. Juscelino Kubitschek. Mãe, desculpa, pai. Tá. Como presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. Foi novamente ousado para gravar. Transferido à capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para a região centro-oeste, construir Brasília, levando consigo Oscar Niemeyer para projetar a maravilha que hoje é a capital do nosso país. Aqui nós temos a imagem da Lagoa da Pampulha, a igrejinha. E aqui nós temos uma estátua. Não, é uma pessoa. Uma árvore parece, com os cantos arborizados. Isso é a obra de Oscar Niemeyer em Brasília. A Esse obra de de cá. Oscar Niemeyer, em Brasília. Vamos para outra página. O meu crescimento celebrou-se, fazendo surgir novos bairros além da Avenida do Contorno, como, por exemplo, Sion e São Pedro. Sion ou Sion? Sion.
café no baú. Tô muito feliz. Como Sion e São Pedro. E até cidades vizinhas, como Contagem. Essas novas construções e aspectos públicos recebiam nomes de personalidades, como, por exemplo, o edifício J.K., Juscelino Kubitschek, edifício Oscar Niemeyer, Praça Renato Azereno, homenageando assim aqueles que temem frequentemente para a história de nosso estado. Crescia movimento cultural e artístico. No final do ano 60, surgiu o Clube da Esquina. Novo espaço da MPB, música popular brasileira, representando por Milton Nascimento, Fernando Nisso e outros artistas, muitos deles mineiros. Todos esses meus crescimentos alertou as autoridades de que perceberam que eu não era mais aquela cidade jardim. Passaram a se preocupar-se mais com a prevenção do patrimônio para que futuras gerações pudessem ver a minha história. Por exemplo, a tradicional Feira Hippie, que foi transferida da Praça da Liberdade para a Avenida Afonso Pena e atualmente é visitada por inúmeras pessoas de vários estados. Hoje, casas, edifícios, praças, parques e obras públicas que marcaram minha história estão sendo preservadas e, ao mesmo tempo, novos projetos vêm sendo implantados com a construção na Avenida dos Andradas do Boulevard Arrudas, que faz parte do grande projeto Lima Verde. E assim você ficou sabendo um pouco como de um simples arraial eu me tornei uma metrópole com mais de 2 milhões de habitantes. Eu tô muito feliz. Conhecida no Brasil e no mundo pela sua beleza, hospitalidade
cidade, comidas, doces, monumentos, músicas, personalidades, principalmente pela capacidade que tem seus habitantes de preservarem sempre sua história. Ponto. Aqui nós temos dois moços aqui, um prédio, aqui tem um mapa, Lagoinha da Pampulha, aqui é Aeroporto Internacional Tancredo Neves, Lagoa Santa, aí pega o aeroporto, aí vai pra Lagoa Santa, aí volta da Lagoa Santa, vai pra Lagoa da Pampulha, aí vai aqui e foi pra Renascença, aí aqui foi pra Floresta, aí chega no centro, aí sai do centro, vai pro Sion, aí do Sion vai pro São Pedro, e aqui do São Pedro vai pra Cidade de Jardim. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Dá um like. Se você não é inscrito, se inscreva. Vou falar uma meta pra chegar de likes. 100 likes, a gente faz um outro livro de Belo Horizonte. Então, vamos lá? Então, um beijo no coraçãozinho de vocês. Tchau!